Boa noite. Muita gente se pergunta para que servem os apelidos. Porque algumas pessoas são chamadas não pelo seu nome real, mas pelos apelidos. Em alguns casos, a gente percebe que alguns têm um nome muito complicado, muito difícil de ser pronunciado, um nome que é mais um trava-línguas. Mas alguns já têm apelidos de forma pejorativa, outros apelidos que denominam mais ou menos o que a pessoa é, e outros são chamados até de apelido carinhoso. Mas o senhor Gilberto, de 80 anos de idade, ele tinha horror a apelidos quando isso aconteceu. Ele tinha seus 80 anos de idade, já era um senhor já experiente, ainda trabalhava, era aposentado, mas trabalhava também. Já viúvo da sua esposa, ele tinha um vizinho com o nome de Leandro, mas que atendia pelo apelido de Lê. Ele falava assim: rapaz, cuidado com esse negócio de apelido, ouça bem a voz da experiência, isso não é legal, isso não é bom. É certa verdade que ele às vezes corrigiu o filho, que se chamava Marcelo, mas também atendia pelo apelido de Marcelão. Ele fala: não, seja chamado só de Marcelo, não quero esse papo de Marcelão aqui. E Leandro tinha uma esposa que também tinha um apelido, o nome dela Lilian, que também atendia pelo apelido de Lili. Ele não gostava muito desse negócio. Ele falou: não, vocês têm um nome, vocês foram registrados, eu não quero esse negócio de apelido. Esse senhor trabalhava numa empresa onde todo mundo pegava apelidos, e apelidos bem daqueles bem pra lá. Um colega dele de trabalho falou: olha, eu tenho prevenção contra apelido, ninguém aqui vai me botar um apelido. Mas não demorou 3 dias, ele pegou o apelido. É apelido esse, Xixi. Porque ele tinha mania de falar com as pessoas assim: olha, eu vou no banheiro fazer xixi. E os colegas botaram esse apelido nele. E aí, esse senhor me contava as histórias. E lá tinha uma outra secretária, era chamada de Maria Pia. Maria Pia de Água Benta, porque todo mundo passava a mão, se é que vocês me entendem. Então, ele contou essas histórias dos apelidos. E no bairro existia um homem de mais ou menos 1,90 m de altura, por aí. O nome dele era Diego Fontoura Canela. Foi apelidado de Canelão pelos seus colegas, seus companheiros de pelada do bairro. Ele pegou esse apelido por causa do seu sobrenome e por causa também que ele dava muita canelada. Ele jogava como defensor e pegou esse apelido de Canelão. Então, ele também era conhecido desse senhor de 80 anos de idade, do senhor Gilberto, e ele falava assim: olha, cuidado com esse lance dos apelidos, esses apelidos aí pode te dar um problema e tal. Parecia que ele já estava prevendo o que ia acontecer futuramente. Mas vale além da verdade que o apelido só pega quando você se importa com ele, quando você fica irritado. Vide aí os programas de televisão que ligam e botam apelido nos outros e chamam daqui, chamam dali, a pessoa fica irritada. Era isso que aconteceu. Mas ele não se importava, gostava de ser chamado pelo apelido de Canelão. Não levou fé no que o senhor Gilberto falou. Mas aí que morava o perigo. Quem ouviu essa história vai lembrar que um simples apelido pode te levar a um problema. Nesse bairro era procurado um bandido muito perigoso, foragido da justiça. O nome dele, Antônio José Fernandes Canela, também alcunhado pelo apelido de Canelão. Bandido muito perigoso, já tinha sido procurado por
roubo, sequestro, golpes, violação, violava mulheres, porém ele não levou fé nessas coisas. E um dia ele era conhecido ali no bairro pelo apelido de Canelão. A polícia estava perto e chamaram: "Ô Canelão!" Ele olhou para trás, a polícia estava perto procurando o suspeito e ele foi preso. E ele disse: "Não, eu sou homem honesto, eu sou trabalhador e não sei o que." Foi preso, detido pela polícia. Mas sabe como é que é? Quando a pessoa entra em cana, até explicar que focinho de porco não é tomada, a pessoa já foi presa, já apanhou. Ele passou em cerca de um mês e meio na prisão, por engano. Até que o delegado tomou ciência e falou: "Não, esse aí não é o cara que a gente está procurando. O cara que a gente está procurando não tem esse nome." Então, ele foi solto, liberado. E ele encontrou com o senhor Gilberto e falou: "Olha, amigo, volte a ser chamado pelo seu apelido. Apelido não presta para nada. E vou te falar mais, apelido só tem graça quando você liga para ele, quando você se importa." E assim, exatamente assim aconteceu. Ele estava se importando demais com apelidos e muita gente dali não era conhecido pelos seus nomes verdadeiros. Até que um dia ali trabalhava um homem chamado Vanderleyson. Só que um dia chegaram ali, chamaram ele pelo nome verdadeiro, só que ninguém sabia quem era, Vanderleyson e tal. Até que uma moça de mais ou menos ali uns 30 anos de idade: "Como é que ele é?" "Ah, ele é negro, tem uns cabelos tipo Bob Marley e tal." Aí ela pensou, raciocinou: "Não, é o cachimbo." E esse senhor estava perto e balançou a cabeça e falou: "Não, isso não vai dar certo." E ele me contava essa história, a história dos apelidos. Que apelido não presta para rigorosamente nada e só tem graça quando a pessoa liga para ele. Ele mesmo tinha aquele negócio: se alguém chamava ele, como já era um senhor de idade, as pessoas chamavam ele de vovô, ou chamavam ele de velho, ou chamavam ele de tiozão, mas ele nem se importava, ele só atendia quando chamavam ele pelo nome: "Senhor Gilberto." E assim aconteceu. O Canela, conhecido como Canelão, hoje é só chamado pelo seu nome, Diego. Ele também tomou horrores a apelido depois que ele foi preso injustamente por engano, por causa desse lance dos apelidos. Fala pessoal, belezoca? Agora quem tá falando aqui é o Carlos Blanco. Gente, eu contei a história dos apelidos, mas eu uso esse nome artístico. Aqui não é o meu nome verdadeiro, mas aqui é o seguinte: aqui você tem uma certa licença poética para você usar. Muitas pessoas não usam seu nome verdadeiro, mas a questão dos apelidos, ela meio que pega assim, às vezes arrasta para o lado negativo da coisa. Apelido só pega mesmo aqueles pejorativos, só pega mesmo quando você liga, quando você se importa. Se você ficar nervoso, bolado da vida, é que o negócio ganha mais graça. E aí, o que acontece? Toda hora você vai ser a piada quando te chamarem daquele apelido, né? E é assim, hoje em dia, um dia desse estava assistindo um episódio da Grande Família e o Agostinho estava mandando um convite para os amigos dele, que todos eles eram chamados pelo apelido. Era Zé Bocão, Sharpei, Cara de Jaca, Bolão, Negão, Bola de Fogo, só apelido. Ninguém sabia o nome deles. Como é que era o nome deles? Pancadão, não tinha nome. E aí, o que acontece? Pra mim, eu não vejo sentido nesse negócio de apelido. Apelido às vezes não é bom, geralmente os apelidos eles têm a ver com a forma física da pessoa, com o que a pessoa faz, né? E realmente, um senhor que morava aqui perto, ele já não é mais vivo, me contou um negócio desse aí, que apelido não serve para nada, só serve para te destruir
e contou essa história, que um rapaz foi preso por engano, porque ele tinha o mesmo apelido do bandido procurado. E aí passou lá até, e sabe como é que é, né? Até explicar que tomada, né, focinho de porco, ele foi detido, foi preso, e tá aí, ó. Quase pagou por algo que ele não cometeu. Gente, comenta aqui embaixo o que você acha dessas histórias dos apelidos. Você já teve algum apelido na infância? Você já te botaram algum nome? Seu apelido é o seu nome aqui no YouTube, o nome do seu canal. O que você tem a dizer sobre isso? Curta, comentem, compartilhem. Como eu venho dizendo, eu prometo melhorar a cada dia. Bem, envie sua história para o meu e-mail, esse que está aqui em cima. Não é conta adulto nem coisa parecida, mas algo que traga lição de vida, algo que edifique, para não dar problema para o futuro, aqui nem para a plataforma. Fiquem com Deus e até a próxima.